os parceiros e acolhedores. E lá no livro dos Médios, capítulo 24, não quer acompanhar, mas é outra leitura. Capítulo 24, item 341, a irmã fala assim: vejamos algumas das angústias dos médios nas atividades mediúnicas, principalmente nos primeiros degraus do aprendizado. Com dois tópicos aqui. Isso que estou percebendo é criação minha ou é a realidade dos espíritos? O que estou vendo é mediunidade mesmo ou é fruto da minha loucura? Pessoas honestas vivem esse drama porque não querem enganar a ninguém. Desejariam saber mais claramente o que lhe pertence e o que pode atribuir como produção mediúnica. No entanto, a delicadeza dessa questão nem sempre permite tanta clareza e, por essa razão, outros fatores merecem análise. Entre eles é necessário legitimar o animismo, que nada mais é do que aquelas ideias, sentimentos e outras contribuições que são próprias do médium. A parcela de participação do instrumento mediúnico na produção mediúnica é muito relevante e natural, desde que em níveis razoáveis. Durante muito tempo, ser médium foi interpretado como ser alguém com compromisso somente com o plano espiritual, alguém distante da realidade física e da vida de relação humana. De fato, muitos foram incluídos nesse estilo de vida em função de suas missões e dos seus compromissos assumidos. Hoje, os critérios e valores sobre esse tema estão em transição. Entramos na era da mediunidade de parceria. Até a mediunidade tem parceria. Quando a produção e a autenticidade mediúnica vão depender muito da integração do médium com seu meio social, de sua capacidade de estabelecer relacionamentos sadios e promissores, contrários à conduta que estimula mitos e idolatria, vida casta e uma pureza de alma raríssima. Hoje há uma nova ordem de relações nas quais o médium é um aprendiz desapegado da aura de santidade e de sabedoria inquestionável. Os médios devem ficar atentos para essa tendência, colaboradores bem intencionados, seres humanos comuns e alunos com muitas lições a aprender, nada além disso. Essa conduta de honestidade emocional é transparência, sem o peso da aura de profetas ou grandes iluminados. Traz alívio ao conflito causado pela dúvida sobre o que é do médium e o que pertence às entidades espirituais. Os bons médiuns, parceiro da autenticidade, não são aqueles que se retraem do mundo e só abrem as janelas para o mundo dos espíritos, mas aqueles que convivem como seres humanos integrados com seu meio e que abrem as portas da sociedade para criar conexões com as realidades do mundo espiritual. São aqueles que levam a pessoa aos espíritos e não os que tentam aproximar os espíritos da pessoa. Quantos médios excelentes existem necessitando de acolhimento, de orientação, de amizade para sustentarem sua crença na própria mediunidade. Quantos médios estão hoje desistindo de seus grupos mediúnicos por deixarem que essa dúvida sobre a origem de suas percepções os massacre. A mediunidade é
A mediunidade de parceria suplica grupos que cultivem a colaboração, o desapego das manifestações de vaidade e da veneração. Sem um relacionamento de amizade e confiança, dirigentes assumem posturas apressadas e impulsivas, rotulando os médios e manifestando juízos desmotivadores, ora depreciando os médios, ora confundindo-os, ora envaidecendo-os. A mediunidade de parceria só pode brotar onde existe campo de cultivo fértil de carinho, respeito e entendimento de acolhimento fraternal. Quer falar alguma coisa? Não. A parceria entre encarnados estende aos grupos desencarnados. Parceria, perfeita comunhão de vista e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todos os sentimentos contrários à verdadeira caridade cristã. Uma paradinha que foi esse mesmo que eu parei semana passada? Não? Foi. Foi como aquele lá. Então eu li na semana passada? Não, isso aí você não está lendo hoje. Que eu li durante a semana, eu fui confundido se eu li durante a semana ou se eu li no final de semana. Não, é essa lição mesmo. A ausência de todos os sentimentos contrários à verdade cristã, à verdadeira caridade cristã. Nesse clima abundante de amorosidade, animismo e os prováveis e naturais equívocos do aprendizado são absorvidos com maturidade emocional, permitindo um crescimento de todos em direção aos melhores sentimentos, que são o alicerce do serviço com os bons espíritos. Antes de terminar, semana passada a gente falou aqui sobre os sintomas, que a gente procura ir nos sintomas e não vai na raiz do negócio. E uma das situações que é muito pertinente é essa forma de você se posicionar nessa dúvida, nesse medo de estar enganando, é você ter compreensão das coisas que você estuda, que você lê, que você persegue ou você quer adotar para você, porque a compreensão, ela está na mesma vibração que a aceitação. Só que a aceitação vem muitas das vezes de uma forma automática. E só que a compreensão, ela precisa de alguns fatores, mais precisamente de raciocínio. Mas a compreensão, bem compreendida, quando você aceita ela por completo, ela te transforma, porque ela te muda de frequência vibracional. E ela muda até o teu projeto kármico, até aquelas ações cíclicas, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aquelas pessoas que às vezes te desagrada, aquele trabalho que te desconforta, aquela situação social que você está ali no meio porque você não soube falar um não, aquilo tudo ali sai quando você compreende e você aceita esse pacote novo e emprega. Porque você vai mudar de vibração, você vai sair daquela esfera. Aquela esfera que muitas das vezes te aprisionava, te submetia a um jugo pesado. E hoje você, com uma compreensão, já você acha tudo pequeno e você sabe até sair daquilo de uma forma confortável para você. E essa compreensão a gente tem que entender em tudo que a gente faz, para a gente não cair nisso e colocar a culpa no vitimismo. Colocar a culpa na outra pessoa, a culpa nisso, não. A culpa é sua por não compreender e aceitar de uma forma ignorante. Então, o animismo, a mediunidade,
Qual é a diferença? Se tu está fazendo bem ao próximo, se tu está querendo bem ao próximo, às vezes a vaidade é que te faz ficar na contramão desse questionamento. Porque você quer trazer a mensagem dos Espíritos para as pessoas, querem ser esse meio de lá para cá e de cá para lá. Mas por que eu quero ser isso? Para que eu quero ser isso? E a gente tem que entender que eu estou aqui para me esclarecer, crescer a minha expansão consciencial e viver de uma forma feliz. O que eu vou fazer por outro é menor do que o que eu quero fazer para mim. Então eu tenho que entender, ter essa compreensão bem clara para não entrar depois em situações conflitantes de vitimização, de botar a culpa no outro, a culpa do meu trabalho que me sufoca ali. Por que eu estou no meu trabalho? E por que aquele trabalho, melhor dizendo, não tem outra coisa ali, por que ele me sufoca? Porque está faltando amor da minha parte para aquele trabalho. Está tendo a falta de amor com uma opção de coisas. E eu procuro, na minha forma vaidosa, querer aparecer e não querer crescer. Querer crescer sem aparecer, para mim, não vale. Eu você também, não sei, né? Como você inicia dentro da doutrina espírita, né? Porque a gente perde muito quando a gente não lê as obras básicas, né? Quando a gente não pega obras igual essa aí, que já vem mudar, né? Coisas que eram cobradas anteriormente, né? Aquele drama do Chico Xavier, da mediunidade do Chico Xavier, a maioria dos médicos toma aquilo ali, porque pensa que é um missionário igual o Chico. Não tem nada a ver, nada a ver. Entendeu? E a questão do anime é complicada. Eu passei por esse processo em um bom tempo da minha vida naquilo. Será que eu estou recebendo mesmo? Será que é verdade? Eu passo isso para o outro que eu estou recebendo? Aí você, ao longo do tempo, você vai tendo algumas confirmações, aí você passa a ter um pouco mais de segurança, entendeu? E uma coisa que eu adotei foi o seguinte, que toda mensagem que chega no centro, ela não chega só através de um médium. Cada um faz uma leitura, mas, vamos dizer assim, o conceito é um só, entendeu? Então, a partir dali foi que eu comecei. Mas eu passei um drama com esse negócio, pô. Inclusive, até que ela falou aí, eu até deixei de ir no centro por isso. Pô, eu estou enganando as pessoas, eu estou sendo desonesto, que é uma coisa que você não tem um aval. Se você que mandou um recado para ele, pô, foi Carlos que mandou, eu entreguei para a dona Emília, mas o espírito eu não estou vendo, eu estou percebendo, estou sentindo aquela energia e tal, que não é uma coisa normal, mas será que é verídico? Será que é fato? É igual você sonhar, né? Pô, sonhei que, o Carlos vai levar um tombo ali, passe isso pro Carlos e tal. Pode ser verdade, pode não ser. Pode ser uma coincidência, é complicado. Mas hoje, graças a Deus, com esse ensinamento que a gente tem recebido, a coisa mudou muito. Você trabalha com mais segurança, com mais certeza, né? O outro vai passar o que ele tem que passar, não sou eu que passar, não é o espírito que vai mudar, ele pode dar uma olhada. De repente ele vai tomar até um tombo mesmo, se influenciou com o que você recebeu de outro, até foi do espírito. Mas tudo ali foi uma situação de persuasão, no qual ele comprou a ideia e realizou. Porque ele é criador do mundo dele. O que vai diferenciar se eu falar ou não falar? Então, quer dizer, isso tudo abre uma nova perspectiva de situações, de coisas, que antes a gente colocava numa culpa que não tem culpa. A gente assume, às vezes, que não tem culpa. Isso aí é o problema dele, é problema meu. É falta de caridade, é falta disso. Eu não tenho nenhuma prova cabal que isso é real. Por que eu vou passar? Se eu já estou em dúvida, por que eu vou passar uma coisa dessa para outra? O objetivo da doutrina é correto. É você mudar você, não é mudar o outro, não. Então, fica difícil quando você leva esse lado que se levava antigamente, e era uma cobrança, você não fazia por maldade, você fazia por ignorância. A gente fazia por ignorância. A partir do momento que você passou a conhecer e entender para que eu vou no centro, né? Eu vou no centro, eu estou doente, quero dar uma melhorada e tal, mas não é o fundamental, não quero melhorar o físico, porque o físico vai para o corpo,
Eu quero melhorar minha conduta, minha forma de ver a vida, minha forma de tratar os outros, entendeu? E de tratar a mim primeiro, né? Primeiro eu, né? Nem egoísmo isso não. Com certeza. Deixa eu marcar a outra, cara. É. Então, terminando aqui, sintonia de relacionamento, acolhimento espontâneo e caridade cristã são os valores morais que permitem ambientes amistosos e médios parceiros, novos espaços de luz no caminho da regeneração da Terra. Que assim seja. Eu achei muito legal no grupo, entendeu, gente? Foi assim, todos, né? Todos, graças a Deus, o pessoal está abraçando com responsabilidade, mas alguns companheiros nossos que tiveram uma evolução, né? Chegaram e logo se enturmaram, né? Aquelas duas meninas, a colega da Rose, né? A Débora, a Leila, o Davi nem se fala, Davi é Davi. Pediu o Valdemir fazer a prece para você. Então vamos agradecer a Deus, né, por essa alegria, né, de estar na Casa do Espírita, nesse momento de renovação, que a gente consiga se renovar tanto quanto as mensagens renovadoras que chegam, né, para nos mostrar, né, que é possível a gente ser feliz, né, sendo como somos. Né, o caminho é esse, a hora é essa, e sem precipitações, que a gente consiga fazer essa transformação, entender que viemos aqui exatamente para isso, né? Para nos modificarmos para melhor, e estamos modificando para melhor sim. Vibramos pelos irmãos que ainda estão, né, numa situação de mais dificuldade, no aprendizado, no entendimento, mas a hora também vai chegar, sabemos que todos iremos evoluir, porque essa é a proposta, né? Ninguém ficará fora, né, desse acolhimento de Jesus, da espiritualidade, dos irmãos que têm essa missão, né, de dirigir o planeta, né, e conduzir os espíritos aqui agregados até uma condição de saúde moral, ética e espiritual. E que a reunião transforme em paz, que consigamos tirar o máximo proveito da lição da noite de hoje. E a paz de Deus fique em mundo aqui entre nós. Deve ficar muito diferente não, né? Acho que foi umas 4 sessões, 9 e 7. Foi extensa, né? Então, estamos no livro dos médios, segunda parte do capítulo 16, médios especiais. A questão 98, todas essas variedades de médios apresentam graus infinitos em suas intensidades. Há vários que, propriamente falando, não são senão matizes, mas não deixam de ser o fato de aptidões especiais. Concebe-se que deve ser bastante raro que a faculdade de um médium seja rigorosamente circunscrita a de um só gênero. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, mas há sempre uma que domina, e é a que deve se interessar em cultivar, se for útil. É um erro grave o de querer insistir no desenvolvimento de uma faculdade que não se possui. É preciso cultivar todas, das quais se reconhece o germe em si. Mas perseguir as outras, primeiro, é perder tempo, e em segundo lugar, talvez, enfraquecer por certo aquelas que se está dotado. Quando o princípio, o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos, restringindo-se em sua especialidade. O médium pode distinguir-se e obter grandes e belas coisas, ocupando-se de tudo, não obterá nada de bem. Notai, de passagem, que o desejo de entender indefinidamente o ciclo de suas faculdades
é uma pretensão orgulhosa que os espíritos jamais deixam impune. Os bons abandonam sempre os presunçosos, que se tornam assim o joguete de espíritos enganadores. Infelizmente, não é raro ver esses médios que não se contentam com os dons que receberam e aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais próprias para fazê-los notados. Esta pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médios seguros. Sócrates. Vamos agora voltar aqui. Voltar aqui ao Miramês. Não é mais Miramês, irmãs que for. Filósofo. Não, eu falei voltar porque antes o primeiro livro era Miramês. Filosofia da Mediunidade, ditado pelo Espírito Miramês e ditado por João Maia. A lição 30, dificuldades. Mediunidade é coisa séria em todas as áreas da comunicação. Há um grande interesse em desenvolver as faculdades para alimentar o amor próprio e a curiosidade, em se verificando no mundo espiritual o estado dos parentes desencarnados. Convém a todos os médios em exercício e espíritas buscar na doutrina motivos de educação dos sentimentos e instrução em relação às leis espirituais que param em toda a criação, vigiando e dando enfoque à harmonia da vida. Isso aqui é gozado que eu até me senti às vezes constrangido por não ser tão emotivo na hora da mensagem que alguém desencarnou ou dentro do centro. Eu não conseguia ficar chorando ou até rir ou nada. Eu ficava normal e eu ficava às vezes sem graça porque eu via todo mundo transtornado, sabe? Eu ficava às vezes assim, até com vergonha de estar daquela forma natural, né? Buscar mensagens dos que já partiram pode criar problemas para os que vieram para cá. Nem todas as condições são legítimas para as devidas comunicações. Podem ser inconvenientes tais conversas e o melhor é acontecer tudo espontaneamente. A pressão que muitos exercem sobre os médios de pessoas querendo receber notícias que no fundo não tem muita importância é demais. As notícias que os mortos devem enviar como sendo amparo para todos os estímulos aos corações já estão nos livros da codificação e nas inúmeras mensagens saídas do mundo espiritual, que são respostas às indagações íntimas sobre a verdade. Verdade mesmo. Meu romance, meu Deus, veio tanta informação ali. Notamos muitos médiuns em várias áreas de trabalho, esquecendo as faculdades para atender pedidos, servindo como noticiaristas de espíritos ainda apegados às paixões inferiores, os quais somente o tempo se encarregará de despertar. Acontecem muitas mistificações visíveis, pressionando-se comunicações indevidas por falta de sinceridade do medianeiro. As pessoas que chegam constantemente às casas espíritas devem receber orientações, e a primeira deve ser para o trabalho, a segunda e a terceira também. Nesse clima, a sua maturidade vai chegando e dentro do trabalho, do estudo, passa-se a compreender o objetivo sagrado da doutrina espírita. Eu acho que as casas espíritas empregam isso, sim. E tanto empregam que as casas estão vazias, né? E as igrejas estão lotadas. Né? Quem quer trabalho, quem quer estudo? Poucos. A mediunidade dentro do espiritismo não é para satisfazer a curiosidade de ninguém, nem para alimentar a vaidade de pessoas algumas.
não constitui ambiente para o orgulho das criaturas, mas é para traçar diretrizes, orientando a educação humana para a busca do amor. É o seguinte, é que a maioria quer ser Chico Xavier. Ninguém quer saber de lavar, de limpar, de trocar toalha, né? Nessa hora não aparece ninguém não. Todo mundo quer ser Chico Xavier e dar informação dos espíritos. A época das invocações já passou. Já sabes bastante no que tange ao dever como encarnado. Não é preciso somente saber, é imprescindível aplicar o pouco que sabes nos dias que correm, em se estabilizando a harmonia na mente e a tranquilidade na consciência. A evocação nos momentos que escrevemos é aquela que a criatura faz com o modo que ela vive e que se chama exemplo. Muitas pessoas desejam falar com espíritos altamente evoluídos. No entanto, a sua conduta está dominada pelas paixões inferiores. Como pode, por lei, ser atendida? Qual o espírito que virá atender por força da semelhança? Não deves brincar com mediunidade. Ela é força cuja direção somente a sintonia pode dar. Atraímos pelo que somos na pauta da vida. Todas as dificuldades surgidas nos caminhos do medianeiro devem ser vencidas com persistência e moderação, ativando os esforços próprios e na seleção dos valores, sem esquecer as advertências do Evangelho para orar, mas vigiar constantemente. Os buscadores de fenômenos no espiritismo quase sempre abandonam a doutrina por invasão das dúvidas oriundas de muitas outras explicações teóricas. Deves ingressar na doutrina espírita por maturidade, fugindo sempre do fanatismo. Ela não é uma doutrina que se restringe a um lar, nem a uma seita ou nação. É formada de conceitos universais, fundamentados nas leis eternas, compatíveis com o amor de Deus. Não deves te firmar na filosofia espírita por causa de médiuns que são passageiros, de grupos que podem se dissolver, de fenômenos que mudam, de notícias que se esquecem, de interesses materiais que empanam a visão da vida. Deves procurar o Espiritismo para dilatar o amor e a conscientização dos deveres perante os compromissos assumidos ante a paternidade universal. Paulo escreveu a Filemon, no capítulo 1, versículo 20 de sua epístola. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Volta, meu amigo. A intercessão sempre vem em favor do médium, sério, por muitas formas. Os benfeitores espirituais estão ligados com os de boa vontade que buscam sem interrupção a harmonia para a sua vida, de modo que ela irradie o amor e a caridade. Que assim seja. Posições muito legais, muito importantes, mostrando para a gente qual é o caminho, né? Qual é a conduta que tem que ser adotada. Como diz, né? Olhar o próprio rabo, esquecer o rabo dos outros. Isso daqui é a vaidade, né? Muito. É a vaidade. Muito. Você viveu muito, né? Isso aí acontece, né? E o que é legal a mensagem que eu tanto do livro quanto eu acho que eu ouço dos ascensionados, ele colocando, o problema é teu, a culpa é tua, quem resolve o teu problema é você, não é ninguém. Quer dizer, aquilo ali te tira dessa paixão, dessa salvação, que todo mundo, vai falar aqui de salvação,
com o Evangelho, meu Deus do céu, eu fico assim, meu Deus, tudo é no colo, tu não faz nada, mas aí tu vê aquilo e fica quieto, né? Aí tu vai jogar gasolina no fogo, você vai queimar. Então vamos todos agora seguindo a mesma direção, com um feixe, todos pensando e direcionando na tela mental do nosso Mestre Jesus. E vamos iniciar o colóquio dessa forma. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos por essa tarde e noite de sábado estarmos aqui, dando prioridade a esse estudo, a expansão de consciência. E que a paz, Mestre, seja uma realidade resultante desse estudo, dessa expansão de consciência. E por isso só temos aqui a rogar muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos e que a paz esteja em todos nós, que assim seja. Esse encontro agradecendo, Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, participando desse encontro, e que possamos levar daqui informações que possam modificar o nosso proceder, a nossa atitude, a nossa forma de ser de forma positiva, de forma mais amorosa, mais fraterna, e que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E só temos a agradecer ao Pai mais uma vez, dando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre nós. Que assim seja.